Aleluia. Né? Glória a Deus. É fiel, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Porque a palavra que ele me deu, a irmã Sara louvou, e meu esposo falou. Aleluia. Que é lá em Lucas, né, 19. Eu vou estar lendo com os irmãos, peço os irmãos Aleluia, para abrir aleluia. sua Bíblia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Que aleluia. diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 19, versículo 1. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. O 3. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus, chegando àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Versículo 6 diz assim: apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todo isso, murmuraram, dizendo: quem entra para ser hóspede de um homem pecador? Versículo 8 diz assim: E vendo-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho fraudado alguém, o restituo quadriplicado. Versículo 9 diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor, ela vem falar, né? Vem falando de Zaqueu, né? O versículo 1 fala que, tendo Jesus entrado a Jericó, ia passando. Jesus, né, vinha passando naquela cidade. Aleluia, Jesus. E Zaqueu era né, um publicano que cobrava impostos, né, irmãos? Ele cobrava aquilo que não era dele, né? Mas né, naquela cidade ele fazia isso. Ele era o chefe lá, ele cobrava, né? Cobrava os impostos, né? Mas ele ouviu falar que Jesus ia passar, porque até então ele não tinha visto Jesus, né? Ele viu falar que Jesus ia passar, né? E ele, pequena estatura, né? Minha esposa é baixinha, mas Zaqueu, eu creio, a Bíblia não fala quantos metros que Zaqueu tinha, nem o tamanho, só fala que ele era baixo, né? E Zaqueu viu que ele não conseguia ver Jesus pelo tamanho, porque era, né, a multidão era grande, e ele subiu na figueira, né, na figueira brava, e Jesus, olhando para cima, né, viu Zaqueu lá, né, o que ele fez? Ele fez de tudo para chamar a atenção do Senhor. Eu abro um parênteses aqui, eu deixo a pregação de lado e pergunto: o que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Aleluia, Pai. O que você tem feito? É Deus. Porque Zaqueu subiu na figueira brava. Mas se você, meu irmão, minha irmã, o que nós temos feito para chamar a atenção de Deus? Aleluia, Deus. Hoje, na hora que o pastor me mandou mensagem, eu desci pro quintal. Quem já foi lá em casa, pastor Ricardo e irmã Daniela, eu desci pro quintal e falei assim: eu vou lavar o quintal hoje, porque sábado eu trabalho com meu esposo, então eu vou deixar limpo, para ficar a semana inteira limpo. Eu desci com louvor, comecei a lavar o quintal. E Deus começou a palestrar comigo sobre Zaqueu. E
E Deus começou a palestrar comigo sobre o que eu tenho feito para chamar a atenção dele. E começou a palestrar, e eu falei assim, meu Deus, mas eu tenho orado, né? Eu tenho lido a palavra, mas ele falou assim, mas eu quero mais. O que você tem chamado a atenção? Porque, irmãos, os irmãos que sabem, a gente trabalha na feirinha de quarta-feira. E tem um rapaz do nosso lado lá, que ele chega toda quarta-feira, ele é de outra religião. Ele chega toda quarta-feira e joga água benta, joga sal grosso na barraca dele. É a forma dele chamar a atenção do Deus dele. Mas o que eu tenho feito para chamar a atenção do Senhor? Muitas das vezes eu chego no meu trabalho, eu nem orar pelo meu trabalho, eu oro e quero que Deus prospere. Muitas das vezes eu chego na casa do meu irmão, em vez de eu falar de Jesus, eu meto a ronca nos outros. Então, tipo assim, isso chamou muito a minha atenção, porque em vez da gente chamar a atenção do Senhor para a nossa vida, nós estamos afastando o Senhor da nossa vida. Que nessa noite nós possamos chamar a atenção do Senhor. Aleluia. Possamos atrair a atenção do Senhor para com nossas vidas. Aleluia. Porque aquele cego de Jericó, ele chamou a atenção do Senhor. Ele chamou, porque ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Só que a multidão era tanta, que se todo mundo conversando, a multidão atrapalhando ali, se ele parasse de clamar, se ele clamasse baixinho, Jesus não ia ouvir. Mas ele chamou a atenção do Senhor. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, porque ele ouviu. Ele chamou a atenção do Senhor. E que nessa noite, meus irmãos, nós possamos chamar a atenção do Senhor. Aleluia! Nós possamos chamar a atenção do Senhor pela nossa casa, pela nossa vida, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Atrair a atenção do Senhor. Irmão Viviane, como que atrai a atenção do Senhor? Oração, jejum, busca constante. Isso atrai a atenção do Senhor. Isso atrai. Então que nós possamos atrair a atenção do Senhor, como fez Zaqueu. Zaqueu, ele não era cristão. Ele não era crente, irmãos. Ele estava fazendo tudo errado. Ele estava cobrando algo que não era dele. Mas ele ouviu falar que Jesus ia passar. Porque ele, até o momento, no versículo 3, ele só ouviu que Jesus ia passar. E ele subiu naquela figueira brava. Porque ele viu que quem ia passar não era qualquer um. Não era a Viviane que ia passar. Não era uma irmã qualquer que ia passar. Era Jesus, irmão. Quem vai passar é Jesus. Então ele falou o quê? Eu não quero isso para minha vida mais não. Eu pequei até agora. Eu fiz errado até agora. Mas eu não quero isso mais não. Eu peguei dinheiro que não era meu até agora. Mas eu não quero isso mais. Eu falei mentira até agora. Aleluia, Deus. Eu menti para minha esposa até agora. Eu menti para o meu esposo até agora. Mas eu não quero isso para minha vida mais não. Faça como Zaqueu, irmão. Não queira isso para sua vida. Aleluia. Para a gente, para o Senhor agir na nossa vida, a gente tem que dar o primeiro passo, irmão. Aleluia, Deus. Glória, Porque o Senhor, ele está à porta. Ele não é igual o diabo. O diabo que chega roubando. Não, o Senhor, ele bate. Aleluia. Então, que nós possamos atrair a atenção do Senhor. Porque nossa casa, nós precisamos do Senhor. Então, nós temos que buscar mais do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Voltando para a palavra, meus irmãos, versículo 4, está falando que, e correndo adiante, subiu uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. Ele subiu, correu para a figueira brava, porque Jesus, ele ouviu no versículo 3, ele só tinha ouvido, que Jesus ia passar por ali, aquilo
Correu. Quando a notícia não corre, quando a notícia é boa, corre. Mas quando é notícia ruim, corre também, né? Corre primeiro do que a boa. Mas aí, né, ele ouviu falar que Jesus ia passar, esperou, né? Ele viu que ele não conseguiria ver Jesus pela pequena estatura. Ele subiu para a figueira brava, versículo 4, para ver Jesus. Versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus olhou para cima, irmãos. Olha como é que ele chamou tanta atenção do Senhor, que o Senhor olhou para ver onde que ele estava. Jesus viu ele lá. Ele chamou tanta atenção do Senhor, por isso que eu falo, irmãos, vamos chamar a atenção do Senhor. O Senhor, o Zaqueu chamou tanta atenção do Senhor, que o Senhor olhou. O Senhor olhou e disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Convém pousar em sua casa. Que nessa noite nós possamos descer depressa. Aleluia, que nós possamos descer depressa e pousar, que o Senhor possa pousar na nossa casa. Não passar, irmãos. Não pede o Senhor para passar na nossa casa, não. Nós temos que pedir o Senhor para fazer morada. Morada na nossa vida. Aleluia. Porque nós somos morada do Senhor. Não é passadinha, não, irmão. Passadinha é quando passa. Eu passei na casa da irmã Liane, passei e estou indo embora. Não. Peça o Senhor para fazer morada na nossa vida. Porque nós somos morada do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E o versículo 6 diz assim: e apressando-se desceu e recebeu gostoso. Ele desceu e recebeu o Senhor feliz, alegre, porque o Senhor, ele viu o sacrifício dele, ele viu que ele subiu numa figueira brava, ele viu que ele era de pequena estatura, porque o Senhor, ele nos conhece, ele sabe o nosso tamanho, ele sabe quantos fios que tem nos nossos cabelos, ele nos conhece. O Senhor, ele viu, conheceu, né? Conheceu Zaqueu, mesmo que Zaqueu não estava fazendo no momento que agradava ao Senhor, mas o Senhor o conhecia. Né? Então Zaqueu desceu depressa e foi ter com o Senhor. Que nessa noite nós possamos ir ter com o Senhor. Aleluia! Que nessa noite nós possamos levar o Senhor conosco. Aleluia! Levar a presença do Senhor conosco. Atrair a presença do Senhor. Glória, glória, E glória. deixar o Espírito Santo fazer morada em nós. Aleluia. Fazer morada na nossa casa, Glória a Deus. no nosso casamento, na nossa família. Ai, meu filho, é muito fácil falar de Jesus e falar para falar que Jesus faça morada, mas você não sabe o que eu estou passando. Não sei, irmãos. Eu não sei o que vocês estão passando, o que os irmãos precisam, mas eu sei que Deus é grande, Deus é fiel, Deus é tremendo. E Deus, ele vai sustentar, Deus, ele vai honrar a vida. Aleluia, Deus. Não precisa contar para mim, não precisa contar para o pastor, não precisa, mas conta para o Senhor. O que você precisa, o Senhor, ele vai te honrar. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vem falar no versículo 7, diz assim: e vendo tudo isso, murmuraram dizendo: quem entra para ser hóspede de um homem pecador? Esse versículo 7, irmãos, ele chama muita atenção. Ele me chama muita atenção. Aleluia, porque vai ser assim nas nossas vidas. Muitos vão se levantar contra as nossas vidas para nos parar. Né? E foi assim com o Zaqueu. Tipo assim, né? O Zaqueu até o momento estava fazendo tudo errado. Mas quando ele reconheceu que ele precisava do Senhor, e né, desceu para o Senhor, ficou alegre, porque o Senhor, né, chamou ele, desce depressa, ele desceu, né, que ele ia ter com o Senhor. Aí a multidão se levantou contra a vida dele. Ele fez errado a vida inteira. Ele fez errado, pegou um dinheiro que não era dele. Fez errado a vida inteira. Ninguém falou. Mas quando Jesus fala com ele,
Deixe depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar na sua casa. Aí o irmão, o ímpio falou, ele se levantou contra a vida dele. Aí falou, mas que Deus é esse que quer pousar na casa dele? Ele é um pecador. É Deus. Então, irmãos, esse versículo 7, ele me chamou muita atenção, porque vai ser assim nas nossas vidas. Muitos vão se levantar contra nossas vidas. É verdade, Deus. Mas o Senhor, ele é fiel. Porque, né, que a gente não possamos dar ouvido para as pessoas, que as pessoas vão falar. Mas que a gente possamos olhar para o Senhor. Aleluia. Olhar para o alvo, que o alvo é Cristo. Aleluia. Não ficar olhando Glória a Deus. para o lado, o que vai falar, o que vai pensar de mim. A partir do momento que você está fazendo, andando em retidão, o que vão pensar de você, meu irmão, seria de menos. Você tem que ter ciência, sim. Você está certinho? Amém. Agora, se você estiver errado, meu irmão, vai lá, conserta, sai do pecado, sai do erro lá. Eu não sei o que é, não. Sai de lá, É, Pai. arrependa-se e volta para o caminho de novo. Aleluia, aleluia. Porque falar, vão falar. Julgar, vão julgar. Porque a partir do momento que você decide caminhar com o Senhor, é assim. Porque o Senhor disse assim, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor ele não disse que vai ser tudo fácil. Não disse que vai ser mamão com açúcar, né? Como se diz o ditado aí fora. Né? Vai ser difícil. Vai vir levante, vai vir pedrada, calúnia. É Deus. Assim, Por aí, meu pai. você não vai esperando que você vai ser só beijinho, não, meu irmão. Que não vai ser, não. Vai vir dificuldade. Mas que o Senhor está conosco. Aleluia. Naquele grande dia o Senhor vai vir. Entra na frente do meu Pai. Né? Então, e vem falando, no versículo 8, vem falando assim. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadriplicado. No versículo 8, ele reconheceu Aleluia, que ele Deus. estava fazendo errado. Glória a Deus. Aqui no versículo 8 teve arrependimento. Aleluia. Ele disse, né, que ele confessou para o Senhor, não precisou de falar, Senhor, eu pequei, eu pegava o dinheiro mesmo, mas ele disse, e vendo tudo, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restitui quadriplicado. Esse quadriplicado, meus irmãos, ele ia devolver 4 vezes o que ele pegou. Aleluia. O que ele pegou, ele ia devolver 4 vezes. Aleluia. Ele reconheceu. Ali o Senhor viu o arrependimento. Glória, glória, glória. O Senhor viu arrependimento. Que nessa noite o Senhor possa ver arrependimento. Glória, 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 Aleluia, O que nós estivemos fazendo, que não agradeceu, que o Senhor possa ver arrependimento em nós. Arrependimento. Aleluia, aleluia. O versículo 9 diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Versículo 9 diz, né, que a salvação chegou para Zaqueu. Aleluia. A salvação chegou para Glória, Zaqueu. glória, glória E a a Deus. salvação chegou para nós. Glória a Deus, A aleluia. salvação, Jesus é a salvação. Glória a Deus. Porque né, lá em João, né, capítulo 14, diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então, hoje veio salvação. Jesus é a salvação. Glória a Glória a Deus. Deus. Jesus é a salvação. E Jesus vai nos levar para o Pai. Glória a Deus, aleluia. O versículo 10 diz assim:
Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O versículo 10 ele me chama muita atenção também. O versículo 7 e o versículo 10 é o que mais falou comigo. Por quê? Porque o 10 é o 7, né? O 10 fala, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para buscar e salvar. Zaqueu estava perdido, ele veio para buscar, chamar Zaqueu. Aleluia. E ainda deu salvação a Zaqueu. Glória a Deus. Ele viu o arrependimento de Zaqueu. Aleluia. Versículo 8, ele viu o arrependimento de Zaqueu. E Deus salvou Zaqueu por causa. Teve salvação para a casa de Zaqueu. Deus viu, tipo assim, irmãos, que até o momento Zaqueu fez errado? Fez. Ele tinha pegado algo que não era dele. Ele estava cobrando algo que não era dele. Mas ele viu o arrependimento de Zaqueu. Aleluia. Ele viu que Zaqueu tinha arrependido, porque Zaqueu falou, não, eu vou devolver. Vou devolver 4 vezes mais. Aleluia. E o Senhor ainda disse, hoje teve salvação para sua casa. Oh, glória. Creio eu que não foi salvo só Zaqueu. Porque a sua casa, eu creio que Zaqueu era casado. A Bíblia não veio falar que Zaqueu era casado. Mas eu creio que Zaqueu era casado, Zaqueu tinha família, porque o Senhor disse, e houve salvação na sua casa. É O Deus. Senhor, ele salvou, né? Zaqueu e a sua família. E Zaqueu devolveu tudo que tinha pegado, e o Senhor, ele restituiu na vida de Zaqueu. Tudo que ele fez de errado ficou lá no esquecimento. Jesus, ó. Ei, Jesus. Aleluia. E houve salvação. Glória a Deus. Houve salvação. Diga, Senhor. Que nessa noite, né, irmãos, nós possamos atrair a atenção do Senhor. Glória a Que Deus. nós possamos haver salvação. Glória, Haver salvação para a nossa família. Aleluia. O Senhor, ele é fiel, irmãos. Ele é Aleluia. fiel. Porque eu vou falar com os irmãos a verdade. 2025, eu vou falar a verdade. Eu estava aqui na igreja, mas estava só sentada. Queria nada com Jesus. Não lia a Bíblia, não orava. E queria que o Senhor, quando eu louvasse o Senhor, fazia prodígios, maravilhas. Eu queria. Mas não orava, não buscava. Como que você quer que o Senhor faz se você não paga o preço, irmão? É Se você não Deus. ora, se você não busca. E em 2026, eu falei pro Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero fazer diferente. Porque o Senhor é fiel, irmão. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. E Deus usou a irmã Eliane para falar, né, que ele ia me usar na palavra. Eu falei assim, Aleluia. como é que eu vou usar sendo que eu não leio a Bíblia? Pega A Deus. verdade era isso, irmãos. Mas Glória a Deus. 2026 eu comecei, sabe? Ler a Bíblia, Glória a orar Deus. mais, Aleluia. né? Querer mais do Senhor. Porque Aleluia, o Senhor, Deus. ele tem mais para É nos dar. verdade, Deus. Aleluia. Nós irmãos, vê que sim, eu não estou falando bens materiais, porque graças a Deus, de onde que o Senhor me tirou, eu falo que eu sou rica na vida que eu tenho hoje. Aleluia. Porque o Senhor, ele me tirou do pecado, irmãos. Ele me tirou eu prostituía, eu era prostíbula, né? E o Senhor, ele me tirou do pecado. Aleluia. Ele me tirou do lamaçal. E eu sempre falava ao Senhor, que o Senhor, né, eu falava pro Senhor, me deu uma família. Eu saí, irmãos, de sábado à noite, eu ia na casa da minha mãe, e quando eu morava sozinha, e quando eu voltava para casa, eu via sempre assim no carro, o esposo com a esposa no carro, ou o namorado com a namorada, de sábado à noite, você vê muito isso, né?
E eu subia, eu lembro que eu morava no Novo Horizonte, sozinha. Eu subia o morro do Novo Horizonte e eu chorava. Eu falava assim, Senhor, todo mundo é feliz. E eu não sou. É Deus. Eu falava assim, falta algo em mim. Ei, E eu falava assim, Senhor, coloca uma pessoa no meu caminho. Não que essa pessoa venha brincar, porque, irmãos, eu já tive outros relacionamentos que brincaram com o meu sentimento. E eu falava com o Senhor, coloca uma pessoa no meu caminho, Senhor. Né? Uma pessoa que quer o mesmo compromisso comigo. Aleluia. É Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele colocou meu esposo. Glória a Deus. Fruto de oração. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos tira do pecado. Ele nos tira. Aleluia. É só a gente não querer isso mais para nós. aleluia, aleluia. Para Deus agir, a gente tem que dar o primeiro passo. Eu vi uma pessoa que não é crente falou assim, ó. Ela falou assim, e isso chamou a atenção. Que ela falou assim, ó. Primeiro você dá 50%. Depois os 50% é com Deus. Aleluia. Ela falou, eu falei assim, como assim? Pensei, na hora que ela falou, eu falei assim, ó, que isso? Deus é 100%, eu pensei. Mas depois eu falei assim, realmente, porque o primeiro 50% é nosso. A gente que dá o primeiro passo. É Deus. E o segundo passo, que é mais 50%, que é tudo, que é Jesus, né? Jesus é tudo, né, irmãos? Porque quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Aleluia. E tipo assim, eu falei assim, realmente, isso é verdade. Aleluia, aleluia, glória, glória, tem que ser glória. nosso, para depois Jesus. Então, Glória, glória, glória. que nessa noite nós possamos dar o nosso 50% Glória, glória, e glória. deixar o Senhor agir na nossa vida. Glória, glória, Deixar o glória, Senhor glória. agir no nosso lar, na nossa família, naquilo que nós Glória, glória, necessitamos. glória, glória. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir o que Ele tem para mim e para você. Só de Glória, estarmos glória, aqui, glória a irmão, Deus, aleluia. foi o Senhor que deixou nós chegarmos Aleluia, aqui. Tipo assim, só de nós estar respirando, acordado, só de nossos filhos estar bem, com saúde, Aleluia. Deus é tremendo. As outras coisas serão acrescentadas, que o Senhor disse, né? É Vai Deus. ser acrescentado. E Aleluia, eu pesquisei, aleluia. irmãos, que significava o nome de Glória, Zaqueu. Eu glória, falei assim, glória. eu vou pesquisar o que significa o nome de Zaqueu. E diz assim, significa o nome de Zaqueu. Veio do hebraico, que diz Zacai, e significa justo ou puro. O que contradiz, ironicamente, com sua reputação de pecado antes do encontro. É Deus. Então, né, o nome dele significa justo e puro. Mas antes de Jesus entrar na vida de Zaqueu, ele não fazia uso de justo e nem puro. Porque ele vivia no pecado e ele pegava algo que não era dele. É Ele não Deus. era nem justo Aleluia, nem puro. aleluia, Mas glória. quando Jesus entrou, Aleluia, aleluia, aí Deus. mudou, irmão. Glória, glória, Aí ele glória a fez Deus. justo o nome Aleluia, dele, aleluia. que é justo e puro. Porque ele devolveu o que não era dele e se purificou no Senhor. Aleluia. Aí sim, meu irmão. Aleluia. Aí ele fez o nome Glória, glória, dele, glória que a é Deus. justo e puro. Aleluia. Irmãos, até aqui eu vou. Agradeço a oportunidade, agradeço a vida do pastor, né, pela confiança, agradeço a sua esposa, a Dani, pela confiança. Eu vou estar